Oi, gente! Meu nome é Margarete e estou aqui para começar um novo programa na Fala Litoral. Nós iremos falar sobre doenças autoimunes. Você sabe o que é uma doença autoimune? Hoje em dia, cerca de 15 a 20% da população tem doenças autoimunes. Então, qual foi a ideia? Como eu sou portadora de duas doenças autoimunes, o diabetes tipo 1, diabetes mellitus e vitiligo, e sempre estou curiosa, procurando informações e tal, eu resolvi fazer esse programa para ajudar as pessoas a descobrirem se têm doenças autoimunes, a dissolver as suas dúvidas, trazer profissionais da área de saúde que possam dar explicações, possam nos ajudar, e para que todo mundo fique sabendo um pouquinho mais sobre doenças autoimunes. Na verdade, não é muito tempo que é tão falada a doença autoimune. Nos últimos 40 anos, cresceu muito a incidência da doença autoimune. Existem muitos estudos, mas ainda não tem muitas soluções. Existem tratamentos, com certeza, e esses tratamentos já estão ajudando muito as pessoas a viverem melhor, ter uma vida quase normal, mesmo com doenças autoimunes. Tem doenças autoimunes, como eu falei, o diabetes tipo 1, como o vitiligo, que eu também tenho, a psoríase, lúpus, doenças da tireoide, doença de Crohn, intestino irritável. São cerca de 80 a 100 doenças autoimunes. Imagina só o número de doenças. Muitas é difícil diagnóstico também. Não é qualquer diagnóstico que vai conseguir. São feitos exames, até eu anotei aqui para não esquecer, são feitos exames de investigação no paciente para poder descobrir a doença autoimune. Além desses exames, é pelo que o paciente, a anamnese, é o que o paciente comenta dos seus sintomas que vão fazer com que o médico descubra que ele tem uma doença autoimune. E assim comece a tratar e tal. Eu, por exemplo, o meu diabetes, quando surgiu, eu fiquei algum tempo até me levar ao médico e o médico dizer que era diabetes. Não era tão comum assim, principalmente em crianças, eu tinha 6 anos. O vitiligo também, quando eu tive, os primeiros médicos que me atenderam disseram que poderia ser uma doença de pele e tal. Depois de 2 ou 3 médicos que foram descobrir que era vitiligo. Hoje em dia, com a internet e os estudos dos médicos e tudo, e com a maior incidência da doença, é muito mais fácil os médicos descobrirem que é uma doença autoimune. Graças a Deus, não é mesmo? Então, assim, a origem da doença autoimune ainda não é totalmente certa. Sabe-se que é uma predisposição genética também. Pode ser a mudança de alguma função hormonal também. E também nós temos o desequilíbrio de algumas das células, das células imunológicas. O que acontece nas doenças autoimunes? O corpo produz anticorpos que destruem as células boas, as células que fazem a parte boa do nosso corpo. Os anticorpos, como a gente sabe, os glóbulos brancos, eles estão aí para defender o nosso organismo de invasores, de vírus, bactérias, etc. Nas doenças autoimunes, o que acontece? Esses anticorpos acabam detonando, destruindo as células boas. Por exemplo, no diabetes tipo 1, eles vão destruir as células do pâncreas que produzem a insulina. Nas outras doenças também, no vitiligo, eles vão destruindo a melanina, as células que dá cor à pele. Com isso, a gente fica com essas manchas brancas e essas células que mortas, é difícil delas voltarem. Existem muitos tratamentos, mas nem todos os tratamentos fazem um efeito certo. Num dos nossos programas, nós iremos falar só sobre vitiligo. Na verdade, iremos tratar da maior parte das doenças autoimunes. Um programa para cada doença. Tá bom, gente? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Como são mais de 80 doenças autoimunes, sempre há alguns sintomas que são parecidos, que pode
ajudar o médico a descobrir mais fácil uma doença autoimune no paciente. Vou falar para vocês, essa é uma pesquisa que eu fiz, quais são as doenças, quais são os sintomas que são comuns à maior parte das doenças autoimunes. Até para você ver com alguém em casa, seus conhecidos e você mesmo. Um dos sintomas é a dor abdominal e problemas de intestino, problemas digestivos. Essa é uma coisa frequente, não é uma coisa, deu uma vez e pronto. Não, são coisas mais frequentes esses sintomas. O que pode ser a dor abdominal, frequentemente problemas digestivos e tal. Pode ser síndrome do intestino irritável, pode ser doença de Crohn e outras várias doenças. Um outro sintoma são inflamações, muitas vezes no pescoço, nos braços e tal. Essas inflamações podem ser a doença de Grave, que é a do bócio, e outras doenças também. Febre contínua, febre que dá aquela febre, passa, vai e volta, também pode ser doença autoimune. Minha mãe conta, por exemplo, antes de eu ser diagnosticado de diabetes, eu tive vários episódios de febre. É uma doença que parece que não tem relação com o diabetes, mas era um sinal de que o diabetes estava aí. Fadiga. A fadiga pode ser sintomas de várias doenças autoimunes. Às vezes pode ser a doença celíaca, até o próprio Alzheimer. É muito importante verificar isso. Inchaço nas glândulas. Como falamos antes, inchaço nas glândulas também é um dos sintomas das doenças autoimunes. Coceira e erupções na pele. Coceira e erupções podem ser sintomas de psoríase, do próprio diabetes e muitas outras doenças. Formigamento. O formigamento pode ser um dos sintomas até do próprio diabetes tipo 1, do Guillain-Barré, uma doença que tem vários outros sintomas, mas um desses é o formigamento. Mudanças de peso. Mudanças de peso é um dos sintomas que que afeta mais doenças autoimunes. Por exemplo, vou falar, já porque como é o meu caso, diabetes tipo 1, também pode ser um motivo da doença celíaca, doença de Graves, várias doenças autoimunes são diagnosticadas após mudança de peso, doenças da tireoide. E outra é a cor da pele. A cor da pele é o sintoma que mais afeta, é o vitiligo, porque, como se sabe, os anticorpos matam a melanina e aí ficam as manchas brancas na pele, né? E alergia a alimentos. Alergia a alimentos geralmente tem alguma influência do surgimento de a doença celíaca, doenças do intestino e tal. Hoje em dia está mais fácil a gente ter alimentos próprios para as pessoas com problemas de doenças autoimunes. A maior parte das doenças autoimunes tem uma relação com alimentos. Alimentos que não fazem bem, por exemplo, o próprio diabetes, o açúcar, carboidratos, todos os alimentos com carboidratos fazem mal. Já outras doenças, como doença celíaca, também a farinha, o glúten, que também fazem mal. Só que, graças a Deus, hoje em dia tem muita tecnologia e muita coisa boa para pessoas com doenças autoimunes. Também falaremos sobre isso em nossos programas. E o que mais me trouxe a falar sobre doenças autoimunes é a questão que muitos médicos comentam e muitos portadores de doenças também falam. O fator emocional está intrinsecamente ligado com as doenças autoimunes. Não quer dizer que, eu sou uma pessoa depressiva, vou ter uma doença autoimune. Não. Quem tem fatores de predisposição a ter a doença autoimune, com desequilíbrio emocional, tem facilmente o surgimento da doença autoimune. Ou então também tem a piora dela. Uma das coisas que eu tenho percebido é que o vitiligo, sempre que estiver num período de estresse, de cansaço emocional, um desequilíbrio emocional qualquer, as manchas aparecem ou aumentam. A mesma coisa acontece com a glicose, no caso do diabetes.
Doença de Crohn tem muito a ver com fatores emocionais. Devido a isso, até por causa das doenças que eu tenho, e fiz estudos de programação neurolinguística, coaching, estou fazendo psicanálise para entender mais o equilíbrio emocional e ensinar e ajudar as pessoas e a mim mesma a ter maior equilíbrio e, com isso, controlar mais a doença autoimune. Não quer dizer que você conseguiu ser uma pessoa light, leve, livre. Não quer dizer que você vai se curar da doença autoimune. Até porque a doença autoimune, poucas delas ou quase nenhuma tem cura. Tem tratamento. Mas se você tiver um bom equilíbrio emocional, o que vai acontecer? Você vai estar mais estabilizado, não vai ter surtos da doença, não vai passar mal e tal. Vou só contar para vocês um episódio que eu tive num dos parques aqui de Santa Catarina. Fui naquele barco pirata, né, que vocês devem conhecer, sabem qual parque é. E aquilo me apavorou, me assustou tanto, que nesse balanceado, como eu sabia que não podia parar aquilo, eu não consegui gritar nem nada, ao descer do brinquedo, a minha glicose estava em 600. Imagino que ia ter uma glicose em 600, depois de um dia de caminhada, onde geralmente a glicose baixa com o exercício físico, né? Isso tudo por quê? Por causa do medo que eu tive em andar no brinquedo. Um fator emocional que fez com que o diabetes se descontrolasse, que a glicose ficasse descontrolada. Outros fatores emocionais, outros casos, por exemplo, o próprio vitiligo. Cada vez que surge um fator que me deixa estressada, nervosa e tal, mais manchas brancas vão surgindo. Até por isso, uma das coisas boas que eu fiz foi fazer PNL, Programação Neurolinguística. Isso me ajudou muito a ter mais conhecimento sobre a mente e, com isso, tenho visto que não tenho tido mais manchas novas. Mas as antigas continuam aqui. E existem muitos tratamentos para doenças autoimunes e até para o vitiligo. Para o vitiligo, por exemplo, existem N tratamentos. Só que é aquela coisa assim, para uns dá resultado, para outros não dá resultado. Se der resultado é com muito tempo, muita paciência, e aí a gente acaba cansando. Porque, claro, tem que ter paciência, né? E geralmente a gente quer um tratamento que seja mais rápido e tal. Por exemplo, o vitiligo, que é uma das doenças autoimunes que menos consequências tem para a saúde física, para o corpo da gente, claro, tem aquele estresse, aquela tristeza pela falta da cor. Mas ela tem vários tipos de tratamento. Uns tratamentos trazem resultados para uns, não para outros e vice-versa. Só que assim, são tratamentos demorados e é difícil a gente conseguir fazer todo ele, porque são tratamentos de 3 a 4 anos. E como eles não trazem consequência física, muitas vezes, como eu também acabei desistindo de fazer. Acabei tratando meu lado emocional, parando de surgir as manchas, e daqui a pouquinho vou começar de novo um tratamento para pigmentar a pele. Isso aí, gente. A gente vai conversar, então, com vários profissionais da saúde para dar dicas, nos ensinar, nos ajudarmos a ter uma saúde melhor, um cuidado melhor, estarmos de bem conosco mesmo, termos equilíbrio na saúde física e na saúde mental, que é muito importante. Está tudo interligado, mente e corpo, estando bem os dois, a gente está bem e a gente cresce, progride e fica feliz. Tá bom, gente? Então, assim, fiquem conosco toda semana. Vou passar para vocês o e-mail, o telefone, para vocês entrarem em contato, fazerem perguntas, questionamentos, contarem o caso de vocês e, quem sabe, até vocês, uma hora dessas, vêm aqui no programa para dar uma entrevista para nós, né? É muito interessante ouvir, saber de gente como a gente, como é que é o seu dia a dia. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado. Críticas também aceito, se quiserem que mude alguma coisa. Quer dizer, está começando, né? Então, mudar, mas que tem alguma coisa especial no programa, gostaria muito que dissessem. E aguardo vocês na próxima semana.